Nesse vídeo eu vou te ensinar a resolver raízes. Se você sabe fazer essa conta aqui de cabeça, deixa a resposta aí nos comentários. Mas se não, fica comigo que a gente vai ter um passo a passo legal para descobrir como se faz esse tipo de operação. Olha só, nessa questão nós temos três raízes. Essa primeira, que é a raiz cúbica de 64, essa segunda, que é a raiz cúbica de 27, e essa terceira, que é a raiz quadrada de 81. E para além disso, elas estão com operações matemáticas entre si. Tem essa subtração e essa soma no meio. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente primeiro vai resolver as raízes individualmente e depois é que vai fazer subtração e soma. Tá, mas o que significa a raiz? Raiz é uma operação matemática que requer que a gente encontre um número para colocar em uma multiplicação que dê igual ao que está dentro. Tá meio confuso, né? Olha só, vou te dar alguns exemplos para você se acostumar à ideia de uma raiz. Por exemplo, a raiz quadrada do número 4. Essa raiz está pedindo da gente que a gente encontre um número que multiplicado por ele mesmo, ou seja, elevado ao quadrado, dê igual a 4. E isso aqui é igual a 2. Tecnicamente é mais ou menos 2, mas a gente não vai entrar no detalhe do número ser positivo ou negativo nesse vídeo, beleza? Outro exemplo é a raiz de 9. A raiz de 9 requer que a gente encontre um número que multiplicado por ele mesmo dê igual a 9. Esse número a gente sabe que é o 3. E esse negócio que eu estou falando de o número multiplicado por ele mesmo é um jeito de representar as potências. Como assim? Olha, essa raiz quadrada de 4, eu disse que era 2, por quê? Porque 2 ao quadrado é igual a 4. E 2 ao quadrado é uma potência e é um jeito de representar uma multiplicação. Qual? A do número 2 por ele mesmo. A mesma coisa acontece aqui na raiz de 9. 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3. Nas potências, esse número aqui de cima representa a quantidade de vezes que esse número de baixo vai ser multiplicado numa multiplicação dele por ele mesmo. Como assim? Olha, se a gente tem, por exemplo, 2 elevado a 3, isso aqui não é 2 vezes 3. Isso aqui é 2 vezes 2 vezes 2. E o número 2 ele vai aparecer na multiplicação 3 vezes. Tudo bem até aqui? Essa é a ideia de uma potência. Isso aqui é igual a 8. A gente precisa entender esse conceito porque, normalmente, para poder responder raízes, a gente precisa trabalhar com potências. Por exemplo, nesse caso aqui, se eu te pedisse a raiz cúbica de 8, isso aqui é igual a 2, porque 2 ao cubo é igual a 8. Você consegue entender a relação? Pois bem, agora a gente vai começar a resolver de fato essa questão. A gente vai ficar chutando qual número funciona? Não, a gente vai fazer fatorações. A gente vai fazer uma série de divisões para que no final a gente tenha alguma coisa que nos ajude a responder. Como assim? A fatoração consiste em dividir o número pelos menores números primos possíveis. Números primos são como 2, 3, 5, são números que só são divisíveis por eles mesmos ou por 1. E a gente vai começar já fazendo na prática como é a fatoração de 64. Olha só, 64 a gente pode dividir por 2, que dá 32. Você pode me dizer que a gente poderia dividir por 4, que dá 16, por 8, que dá 8, mas na fatoração a gente prefere ir dividindo pelos menores números possíveis para não chegar em erros. E todas as divisões elas precisam ser exatas, tá? O 32 a gente pode seguir dividindo por 2. 32 dividido por 2 dá 16. 16 dá para dividir por 2, dá para dividir por 4, mas a gente vai dividir por números primos. Então, 16 dividido por 2 dá 8. 8 dividido por 2 dá o número 4. 4 dividido por 2 dá o número 2. E 2 dividido por 2 dá o número 1. Eu sei que parece que a gente só saiu dividindo por 2 e não significa nada. Mas calma, você vai entender. Bem, o resultado da nossa fatoração são todos esses números que estão aqui do lado. Como assim? É a multiplicação de todos eles. Então é 2 vezes 2 vezes 2, até a gente alcançar essa multiplicação 6 vezes. Um outro jeito da gente reescrever isso vai ser através da potência. Isso aqui é a mesma coisa de 2 elevado a 6, porque o número 2 ele está aparecendo 6 vezes. Bem, isso aqui é uma fatoração, e a gente vai precisar fazer isso com os outros números, tanto 27 quanto 81, para poder responder essa questão. Olha, por exemplo, o número 27. A gente pode dividir ele por 2? Pode, dividir 27 por 2 vai dar 13,5, mas não é um número exato. Então a gente vai atrás do número 3, que é o próximo número primo.
27 dividido por 3 dá 9. Se eu dividir por 3 de novo, dá 3. Se eu dividir por 3, dá 1. A gente consegue seguir dividindo por 3. E esse é o final da nossa fatoração. Sempre quando a gente chega no número 1, a nossa fatoração está concluída. Como é que a gente vai reescrever isso aqui? O número 3, ele está aparecendo na multiplicação 3 vezes. Então isso aqui é 3 elevado ao cubo. Tudo bem? Agora vamos fatorar o 81, que é o último número que nos resta. Dá para dividir por 2? Dá, ficaria 40,5, mas a gente quer divisões exatas. Então vamos dividir por 3, que é o próximo número primo. 81 dividido por 3 dá 27. Se você não sabe fazer assim direto, faz separadinho no papel, beleza? E o 27 nós já fatoramos, é só seguir esse mesmo raciocínio. Vamos dividir por 3, que vai dar 9, por 3, que vai dar 3, por 3, que vai dar 1. E assim a gente encerra a fatoração. Como é que a gente representa esse nosso resultado? Pela multiplicação de todos esses números daqui. Ou seja, o número 3, que está aparecendo 4 vezes na multiplicação dele por ele mesmo. Então, é 3 à quarta. Esses são os resultados. 2 à sexta, 3 ao cubo e 3 à quarta são os resultados das nossas fatorações. A gente vai levar isso para dentro das raízes. Olha só como ficou a nossa expressão. Nós colocamos dentro das raízes o resultado das nossas fatorações. Tudo bem? E aí, para responder isso, você talvez já tenha visto aquele negócio de corta esse expoente com esse, aí tira da raiz e tal. Bem, eu vou te explicar o jeito certo de enxergar isso. Que consiste em entender que toda raiz, na verdade, é uma potência. Como assim uma potência? A raiz ela é um jeito de representar uma potência, de quando um número está elevado a uma fração. Como assim? Olha esse primeiro caso. A gente tem a raiz cúbica de 2 à sexta. Isso aqui é uma potência do número 2 elevado a uma fração. Qual fração? 6 sobre 3. Como assim? O que é que eu estou fazendo aqui? O número 6 ele é o expoente do 2. Isso significa que na fração ele vai ser o numerador, a parte de cima. E o índice da raiz, que é o que está aqui fora, ele vai ser o denominador nessa fração. Então ele é a parte de baixo da fração. Isso aqui é 2 elevado a 6 sobre 3. Do mesmo jeito, a gente pode reescrever essa raiz daqui como um número elevado a uma fração. A base é 3. Então ele que vai ser elevado a alguma coisa. O expoente que está junto ao 3, ele vai ser o numerador. Então 3 dividido pelo índice da raiz, que é 3. E agora vamos reescrever nossa última potência. O número vai ser o 3, ele vai ser a nossa base. Qual vai ser o expoente? 4 vai ser o numerador e o índice da raiz vai ser o denominador, então é 4 sobre 2. Se você teve alguma dificuldade de enxergar isso, o que eu estou fazendo aqui é basicamente dizer que se eu tenho a raiz de um número, e eu vou colocar ABC para você entender a situação geral, isso significa que é o número A elevado a C sobre B. O expoente dele é o numerador e o índice da raiz é o denominador. Tá, mas para que a gente fez isso? Para poder responder a raiz de uma forma mais fácil. Porque agora a gente pode tratar as frações como frações. Como assim? Olha, 6 dividido por 3 é 2. Então isso aqui, na verdade, é 2 elevado ao quadrado menos 3 elevado a 3 sobre 3. Esse 3 sobre 3 é 1. Então isso aqui, na verdade, é 3 elevado a 1, ou somente 3. A gente não precisa escrever esse expoente 1. Mais 3 elevado a 4 sobre 2, na verdade, é 3 elevado ao quadrado, porque 4 dividido por 2 é 2. E agora a gente tem a nossa expressão com tranquilidade. O 2 ao quadrado é 4, menos o 3, que é o resultado desse 3 elevado a 1, mais 3 ao quadrado, que é 9. E agora a gente consegue responder normalmente. 4 menos 3 dá 1, mais 9 dá 10. E essa é a resposta correta da questão. Bem, se você ficou até aqui nesse vídeo, eu agradeço muito por ter me emprestado o seu tempo. Espero que você tenha entendido essa explicação e que a partir de hoje você entenda que o processo para responder às raízes é através da fatoração e também que toda raiz pode ser reescrita como um número elevado a uma fração. Lembre de se inscrever aqui no canal e eu te vejo numa próxima. Até mais!